Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso estreou perdendo por 3-2 para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ontem lá no Mineirão. E neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, trago aquela análise tática especial. Sistema defensivo, sistema ofensivo, o que funcionou, o que não funcionou. Fabiano, nada funcionou. Defensivamente, o Botafogo teve muitos problemas. Mesmo assim, poderia ter vencido a partida caso o Jefinho, por exemplo, tivesse tomado uma decisão melhor no gol que ele perdeu sem goleiro. E ofensivamente, nós vimos alguns detalhes que têm a ver com o técnico Arthur Jorge, até mantendo algo que o Botafogo já fez de bom, até porque ele também trabalhava algumas características lá no Braga. Nós vamos entender tudo isso juntos, mas o campo grita. E o desempenho do Botafogo ontem, que definitivamente não foi bom, tem muito a ver também com o extracampo e com algo que falei aqui na live pré-jogo de maneira muito séria. Fique até o fim deste vídeo. Vou falar sobre uma questão importante que atrapalha o andamento do Botafogo, não por conta de maldade ou nada disso, é porque o Botafogo precisa de um elo entre o CT do Glorioso, o Espaço Lonier, o futebol do Fogão e o John Textor, acionista majoritário lá na Flórida. O Botafogo precisa ter alguém preparado para que possa lidar com o Textor e com o campo de bola aqui no Brasil. Então vou falar também sobre o tema. Vou primeiro falar sobre o sistema defensivo e depois sobre o sistema ofensivo. Muita gente preocupada com o Botafogo jogando com os tais 4 atacantes. Júnior Santos, Jefinho, Luiz Henrique, Tiquinho Soares. O Botafogo não teve problemas defensivos por conta dos 4 atacantes. O Botafogo não ficou extremamente exposto por conta da linha de frente com os jogadores aqui já citados. O Botafogo está numa mudança de modelo, então a recomposição acontece, o Cruzeiro atacou o Botafogo estando em desvantagem numérica, o Botafogo tinha mais jogadores e mesmo assim teve problemas, porque ainda está havendo entendimento inicial daquilo que tem que ser feito no sistema defensivo do Botafogo. No 4-4-2, quando o Botafogo está com a bola, Jefinho e Luiz Henrique entram, fica aquele quadrado no meio campo com 2 volantes, 2 meias, o Júnior Santos como segundo atacante e o Tiquinho como centroavante. Só que quando isso se desfaz, quando o adversário rouba a bola, o Botafogo não tem tempo de mandar o Luiz Henrique para um lado, o Jefinho para o outro, então precisamos de volantes com capacidade de cobertura pelos lados do campo. Quando o adversário sai a bola na primeira linha, aí sim dá para montar aquelas 2 linhas de 4, com o Luiz Henrique aberto na direita, 2 volantes por dentro, na esquerda o Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho mais adiantado. Acontece que perdendo a bola ou com o Cruzeiro saindo a bola desde a primeira linha, o Botafogo na maior parte do tempo conseguiu recompor, só que se enrolava por conta dessa falta de entrosamento e ainda entendimento inicial daquilo que tem que ser feito. Então o Botafogo vencia por 1-0 e teve erro individual também. Não é que não teve jogador falhando, teve. O Botafogo vencia por 1-0, o Jefinho tentou sair driblando no campo de defesa, conseguiu se desvencilhar da marcação, mas errou o passe. Foi apertar no jogador do Cruzeiro no lado esquerdo da nossa defesa. O Marçal foi pressionar com ele 2 contra 2. O Marçal tomou uma bola nas costas, que se fosse o Hugo, muita gente estaria reclamando de forma veemente. E tomou a bola nas costas mesmo. Só que o Botafogo entendia que deveria recompor. E o jogador do Cruzeiro foi para o cruzamento. Falei que o Cruzeiro força muito, cruzamento aberto pelo lado direito. Ora também o Matheus Pereira chega ali com a canhotinha e faz cruzamento fechado. Houve o cruzamento. O Matheus Ponte conseguiu interceptar a bola que ia em direção ao gol após o jogador do Cruzeiro ter conseguido cabecear. Só que a bola voltou para o atleta cruzeirense e ele deu um passe para trás para o Lucas Silva, que eu falei nas análises pré-jogo, que chega para finalizar, principalmente quando o Matheus Pereira está marcado.
O Botafogo não tinha problema de desvantagem numérica, porque estava exposto, porque o Júnior Santos estava lá na frente, o Tiquinho também. O Botafogo, no momento da finalização, tinha 6 jogadores dentro da área contra 3 do Cruzeiro, mas o Marlon não estava marcando ninguém, o Walter tinha afundado muito, o Gregory tinha afundado muito, então teve liberdade para o Cruzeiro dar o passe para trás e o Lucas Silva chegar finalizando sozinho. O Luiz Henrique até aparece na imagem marcando, mas ele nem talvez precisasse estar ali. Ele não deveria estar naquele momento por ali, porque o Botafogo tinha gente para fazer. Só que não fizeram, porque um fica esperando o outro. Em dado momento, com essa questão de saber quem vai marcar pelo lado, em qual hora do jogo, o Cruzeiro lançou uma bola pelo lado direito da nossa defesa, o Luiz Henrique ficou no meio do caminho porque não sabia se era ele ou não a ir ali. Naquele momento era, os volantes estavam por dentro. Então houve o passe, o Matheus Pereira finalizou e o Gatito fez uma boa defesa. Em outros lances, o Cruzeiro cruzou bolas na área e o Botafogo tinha mais gente, só que falhava, ou alguém errava individualmente, ou ainda pela falta de entrosamento e entendimento, o Botafogo acabava errando também, gerando problemas defensivos. Pois bem, veio o segundo tempo. Jogadas com o Júnior Santos aparecendo para finalizar de letra, com o Jefinho driblando o goleiro para fazer o gol e perdendo, tendo o Júnior Santos sozinho, sem goleiro para finalizar, mas sobre a parte ofensiva eu falo daqui a pouco. Defensivamente, nós empatávamos em 1-1 e o Bastos saiu do campo machucado. O Botafogo não teve ninguém para segurar o jogo, para fazer uma falta, para esperar o Barbosa entrar. Muito se fala sobre os erros defensivos no segundo gol do Cruzeiro, com o Walter se embolando, a bola batendo em outro jogador do Botafogo e sobrando para o atleta cruzeirense, mas o Glorioso deixou o Cruzeiro empatar, a gente estando com 10 em campo, sendo que o que estava fora era zagueiro. O Botafogo estava sem um zagueiro, o Cruzeiro simplesmente povoou a área porque o Botafogo não tinha um zagueiro e naquela balbúrdia, gol do Cruzeiro. Mais do que estratégia tática, mais do que parte técnica, faltou ao Botafogo experiência, saber travar o jogo, parar, fazer uma falta, puxar alguém fora da área, não deixar a bola rolar com um a menos, principalmente esse jogador sendo um zagueiro. E o Danilo naquele momento ainda não tinha entrado, ele não poderia recompor para fazer o miolo de zaga. Tomamos o outro gol. E com um a menos, porque o Barbosa entrou e foi expulso, disse o treinador que isso vai ser conversado da maneira que tem que ser internamente, o Botafogo foi ao ataque, o Júnior Santos arrumou um escanteio, o Hugo bateu muito bem, o Danilo Barbosa empatou 2-2, resultado contra o Cruzeiro, fora de casa, abrindo o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo tentou atacar. Eu não tenho problema com tentar atacar, mas o Botafogo, além de tentar atacar com um a menos, não foi inteligente, mais uma vez, defensivamente. Danilo tirou muito bem a bola. O Luiz Henrique tentou cortar, errou. A bola caiu no pé do Cruzeiro. Se vocês virem a imagem, vão ver, porque eu vou trazer aqui em breve ao canal Fabiano Bandeira, o Hugo tenta sair para pressionar, mas não consegue chegar. Tem alguém já passando as costas do Hugo, o cruzamento vai por dentro, o Walter não faz contato com o centroavante, não sei o que acontece, a bola passa no meio da nossa zaga. 3-2 Cruzeiro. Adrielson, Fabiano, pode ser a solução para o Botafogo. Gente, o vídeo pode ser longo. Fique até o final, que eu vou falar sobre algo que atrapalha o nosso andamento com relação à evolução mais rápida. O Botafogo vai evoluir, mas a evolução poderia ser mais rápida. Com o Adrielson aqui, eu estou dando um exemplo que muita gente pede, nós tomamos um gol igual contra o Coritiba, logo depois de termos feito com o Tiquinho de pênalti na reta final do Brasileiro. O gol foi igual, o Adrielson estava aqui. Com o Adrielson aqui, o Pablo entrou entre ele e o de Plácido e fez um gol igual. Atlético Paranaense empatando com o Botafogo no jogo do apagão, 1-1. O que tem que ser bem estruturado é o sistema, porque a gente vai ficar reclamando de peça. Tá falando isso para proteger o Walter? De maneira alguma. Para mim, o titular da zaga hoje chama-se Danilo Barbosa. Mas eu quero dizer que, embora possamos trocar 1, 2, 3 peças, precisamos focar no problema central. Não adianta trocar, colocar apenas o Danilo e continuar com o sistema de forma inadequada. Tomamos ontem 2 gols, também por conta de falta de perspicácia, porque estávamos com um jogador a menos nos 2 gols que tomamos no segundo tempo. Uma hora o Bastos estava fora, entrou o Barbosa, foi expulso, e nós tomamos o gol também com um jogador a menos. Então, além de faltar uma estruturação do sistema defensivo, que só vem com o tempo, falta também um entendimento melhor dentro de campo, malandragem, jogadores experientes em campo.
Botafogo não pode lidar dessa forma com o sistema defensivo. Em algum momento, o Botafogo até pode ficar mais exposto com os tais 4 atacantes, mas com o Eduardo não mudaria muita coisa. Só que o grande problema agora é resolver o sistema defensivo como um todo. Vamos falar agora da zona ofensiva do Botafogo. É mais difícil destruir do que construir. O técnico Arthur Jorge foi contratado para fazer um time ofensivo. Pela terceira vez eu vou falar, fique até o fim deste vídeo por conta do problema que está atrapalhando o Botafogo de evoluir mais rápido. Só que ele também no Braga tinha características interessantes que já são vistas no Botafogo há algum tempo. Então, por mais que ele vá tentar trabalhar construções com aproximação, com mudança de posição, com os pontas indo para dentro, ele também vai trabalhar velocidade do Júnior Santos pelo lado do campo, transição rápida, bola aérea ofensiva, porque ele fazia isso no Braga. Logo no início do jogo, transição rápida, como o Botafogo fazia, com o Júnior Santos explorando o espaço que o Cruzeiro deu. Matheus Ponte deu um belo passe vertical, Júnior Santos ganhou bem do defensor do Cruzeiro, conseguiu botar a bola na frente, o Tiquinho se movimentou muito bem, cruzamento por baixo, 1-0 Botafogo. Nós vimos muito isso no Fogão. O Arthur Jorge não deixou de prezar por isso também, tanto que rapidamente fizemos 1-0. Mas no segundo tempo, fizemos outra coisa que o Arthur Jorge gosta. O Tietê entrou, falei, Tietê deve ganhar mais oportunidades também, assim como o Gregory provavelmente, porque com os pontas muitas vezes descendo por dentro, os volantes vão marcar um pouco mais abertos. E nós vemos a melhor chance do jogo com o Tietê marcando bem aberto lá na ala direita. Incomodou, bem ao lado da linha lateral. O Cruzeiro entregou a bola, o Jefinho driblou o goleiro, e poderia ter passado para o Júnior Santos sozinho. Vai chutar pro gol? Chuta com segurança. Faz o gol. Não tem essa segurança toda? Rola pro companheiro que tá confiante, que tá bem, que tá desenvolvendo para ele fazer o gol. Mas chutou para fora e não tocou pro Júnior Santos, que reclamou muito. Uma outra construção, com marcação mais alta, com um volante incomodando do jeito que o técnico Arthur Jorge gosta. E tivemos uma outra muito boa logo no início do segundo tempo, que também é do jeito que ele gosta. O Tiquinho saiu da área porque a gente joga com 2 atacantes agora. Se essa bola tivesse entrado, como entrou a do Vitor Sá contra o Atlético Mineiro 2-0 no Newton Santos ano passado de letra. O Hugo deu um passe para o Tiquinho, passou em diagonal, recebeu muito bem na frente, deu um bolão para o Júnior Santos, que tentou de letra, o goleiro fez uma defesaça. Uma boa construção também. Então essas construções, que ainda são poucas para um jogo de 90, 100 minutos, vão começar a aparecer com mais frequência, mas o sistema defensivo precisa ser resolvido. No segundo semestre, com peças, sim, beleza. Mas no primeiro momento vai ter que resolver com quem tá aí. O Bastos, galera, não jogou como titular por ser tão melhor que os outros zagueiros. Ele jogou para a implementação do modelo porque ele é o zagueiro mais rápido que o Botafogo tem. Isso é constatação, é informação, não estou opinando. Como ele quer mudar o estilo, o Bastos foi titular ontem. Como informou o Thiago Franklin, poderia ter sido na altitude contra a LDU, mas sentiu problemas musculares e quase não foi relacionado. Ontem foi titular, depois saiu para o Barbosa. E eu não duvido de termos Bastos e Danilo Barbosa como uma dupla de zaga. Não duvido do Tietê entrar no meio-campo. As características mudam. Ele vai ter que trabalhar muito o sistema defensivo. Tá bom, Fabi. E o que o Botafogo fez, além de construir do jeito que você falou, bola aérea ofensiva? O Arthur Jorge trabalhava muito no Braga, o Botafogo com o Luiz Castro era muito forte nisso, e ontem, falei também, Cruzeiro fraquíssimo na bola aérea defensiva, o Hugo bateu muito bem o escanteio, e o Danilo Barbosa conseguiu fazer o gol do empate, pena que depois entregamos para o Cruzeiro. Então tivemos transição rápida, tivemos marcação, pressão, roubada de bola, e quase um gol do Jefinho. Tivemos construção pelo lado esquerdo com Hugo, Tiquinho, Júnior Santos e bola aérea ofensiva com Danilo Barbosa. Um lance de cada. Precisamos ter mais volume ofensivo para que possamos ganhar os jogos no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o que eu estou dizendo que vou falar no melhor estilo João Kleber ao fim do vídeo. Ano passado, o Botafogo, sabe-se lá por quê também, ou como foi, não sei, não foi exatamente acaso. Com o scout, montou um time talhado para transições rápidas, muita força física, contra-ataque em alguns momentos, bola aérea ofensiva, e assim foi o melhor Botafogo de 2023. O Luiz Castro teve que entender
como o time foi montado depois de um ano e 3 meses, para começar a ganhar jogos e empolgar a torcida alvinegra. Porque o time com o scout foi montado dessa maneira. Só que o John Textor aceitou a forma como o time jogava, porque era muita pressão, o time começou a ganhar, e o Luiz Castro fazia aqui um bom trabalho. A defesa se sustentava, era muito bem protegida pelo sistema, e ali o Adrielson estava jogando muito, o Cuesta estava jogando muito, o Marçal, quando jogava, estava muito bem, o Di Plácido não tinha tantos problemas. Só que depois que o Luiz Castro saiu, ficou um buraco no Botafogo, essa é a grande realidade, e o Textor tentou, com o Bruno Lage, desenvolver um Botafogo com posse de bola, ofensivo, da forma como ele pensa. Não dava tempo. Hoje ele diz que se arrependeu de ter demitido o Bruno Lage, nem falando em título, mas em construção do modelo que o John Textor pensava. Hoje, sinceramente, o Botafogo poderia não ter vencido o Brasileiro com o Bruno Lage, mas o projeto estaria mais adiantado. Tudo bem, saiu, depois vieram outros treinadores, interinos ou não, tivemos problema e em abril de 2024 o Botafogo traz o Arthur Jorge para implementar o modelo pensado pelo John Textor. Só que tem peças para o modelo do John Textor e outras peças foram contratadas com uma visão do scout para uma linha mais baixa e saída em velocidade, transição rápida. Os zagueiros não foram contratados de qualquer jeito. Outros jogadores não foram contratados de qualquer jeito. O Botafogo tem um scout aqui pensando, tem o John Textor lá. Fabi, mas o John Textor não dá a última palavra? Só que ele não tem o tempo todo para lidar com o Botafogo, tampouco entende tanto assim de futebol. Ele entende, ele estuda futebol, respeito muito o Textor nesse sentido, claro, em todos os sentidos. Mas há um problema e o Botafogo não tem um elo entre o futebol aqui no Brasil e o John Textor. O Atlético Paranaense, eu canso de repetir, contratou o CEO que eu pensava para o Botafogo, o Alex Leitão, que trabalhou muito tempo no Orlando City, lá nos Estados Unidos. Ele é um homem que trabalha como CEO e lida com várias questões que o CEO tem que lidar, mas entende da bola e do mercado também. Tem que ter alguém que conheça de futebol, de mercado, para lidar com o scout e com o John Textor. Senão o scout vai gerar um volume muito grande de informação, porque é assim que trabalha o scout em todo o clube. Informação o tempo inteiro. E o Textor pode acatar uma, não acatar outras, sem um método bem definido. Em suma, o Botafogo está no meio do caminho. Tem que saber o que quer ser. É o Botafogo do scout, é o Botafogo do Textor, é um meio termo, e o Arthur Jorge fica no meio disso tudo também. Até para analisar fica mais complicado para quem fala sobre o Botafogo diariamente, para o torcedor alvinegro, e nós somos, antes de tudo, torcedores alvinegros. O Arthur Jorge, com certeza, tem consciência disso e tem confiança no próprio trabalho. Eu prezo pela paciência, mas jamais ligaria a câmera aqui hoje para pedir paciência ao torcedor do Botafogo. Então, vamos observar as cenas dos próximos capítulos. O Botafogo, na segunda janela, vai trazer zagueiros rápidos para implementar de uma forma mais adequada ao modelo do Arthur Jorge? Vai continuar trazendo zagueiros para a linha baixa? O que o Botafogo pensa? O que o Botafogo vai fazer? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!